Se a gente não foi vítima, de repente, você pode, de repente, conhecer alguém. Aliás, eu já fui vítima várias vezes desse negócio de gente que desce a lei em mim na internet. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Aqui agora, mas vamos ver e acompanhar direitinho, porque isso tem levado a consequências gravíssimas, até mesmo à morte. Vamos ver esse VT e depois a gente conversa. No final dos anos de 1990, um novo fenômeno surgiu entre os jovens e revolucionou nossa forma de ver o mundo: a internet. Com essa nova tecnologia, era possível fazer pesquisas sem ir à biblioteca, ver fotos, vídeos e também fazer novos amigos. Entretanto, veio a possibilidade perigosa de anonimato. Com o usuário sem poder ser identificado, muitos usam esse direito para propagar o discurso de ódio, ampliando ideias preconceituosas que muitas vezes têm como vítima minorias. A SaferNet, uma associação que desde 2005 trabalha para a promoção da segurança digital no Brasil, já recebeu mais de 2,5 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio na internet. Nos últimos dias, mais uma polêmica veio à tona. A cantora Valquíria Santos perdeu seu filho por conta do ódio exacerbado que encontramos atualmente nas redes sociais. Enquanto que fora da tela do computador ou do celular é mais fácil de se denunciar e evitar que o discurso de ódio continue acontecendo, na internet o anonimato, por vezes, impossibilita que a denúncia seja feita. Para entendermos como funciona e como podemos evitá-lo, acompanhe o Papo Reto de hoje. É uma coisa muito grave mesmo, a gente presenciou esses dias um caso gravíssimo, um adolescente que foi levado ao suicídio justamente por causa de um discurso de ódio, discurso homofóbico e não suportou. E assim a gente tem visto em outros lugares e várias vezes também pessoas que não suportam, a enxurrada de ódio que vem pela internet. Eu vou conversar agora com a Ana Paula Rey, professora Ana Paula Rey. Ela é professora e pesquisadora de Sociologia, coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Sociologia da USP, foi professora visitante da Middlesex University de Londres e da École de Hautes Études, Escola de Altos Estudos das Ciências Sociais em Paris. É doutora em Sociologia da Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutorada em Sociologia da Educação pela Escola Parisiense e pós-doutorado em Sociologia pelo King's College de Londres. Eu recebo com muita alegria, seja bem-vinda, professora Ana Paula. Nós ficamos muito felizes, estamos muito felizes com a presença sua aqui na Rede Vida de televisão. Seja bem-vinda, professora. Professor Padre Juarez, é uma honra poder participar desse programa. É realmente prazeroso a gente poder contribuir aqui do interior da Universidade de São Paulo para um público mais amplo e para um público também tão qualificado quanto é o público do Bendita Hora. Realmente é um prazer poder colaborar hoje aqui com vocês. Muito obrigado, professor. Professor, já vou começar perguntando, é o seguinte, a gente sabe que uma das coisas mais ruins, maléficas da internet, claro que isso não pode invalidar toda a internet, mas é esse discurso de ódio, né, escondido aí no anonimato. Por que essa prática tem aumentado tanto nos últimos anos, professora? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é realmente o discurso de ódio, porque senão a gente também, quando a gente não qualifica adequadamente, sim, talvez o que seja esse discurso de ódio, é fácil de a gente tomar qualquer ofensa como um discurso de ódio. Isso. Essas fronteiras ainda, elas são muito tênues. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar o que é efetivamente um discurso de ódio, né? Então, eu trouxe aqui só duas definições, que a gente poderia ter várias, sim, na verdade. E quem vai estudar isso muito é na área do direito, não é nem a sociologia do direito, que talvez esteja um pouco mais próxima justamente dessa temática, mas as duas definições que eu trouxe são as seguintes. Primeiro, é manifestação de ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias. E a outra definição, que é muito similar,
são manifestações de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos motivados por preconceito. Essas duas definições trazem à tona a ideia de discurso. Só que muitas pessoas acham que o discurso é algo abstrato e que não atinge as pessoas. Eu acho que o grande cerne da questão é justamente isso. Só que o discurso é uma prática social e ela produz efeitos de verdade. Ou seja, o discurso não é meramente algo que eu fale como se essa minha fala não tivesse consequência, né? Então, o discurso é algo que gera alguma coisa, ele faz um efeito de verdade e ele é, em síntese, uma luta política. Então, como uma luta política, veja bem, nós estamos em jogo, o que está em jogo é uma série de relações, é uma série de hierarquias, uma série de fatores de quem é que está falando e dirigindo isso para quem. Né? Então, esse é um pouco o centro dessa ideia, desses discursos de ódio. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a ideia de discurso é algo objetivo, é algo que acontece na realidade, ela gera um efeito. Então, quando no início da reportagem vocês falaram, né, que o filho da cantora ele se suicidou quer dizer, a partir de uma série desses discursos que foram a eles voltados, veja bem, a gente tem N casos do que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas de N casos que acontecem de pessoas que chegam no extremo de tirar a sua própria vida, justamente porque não aguentam essa pressão social que vem desse tipo de discurso, ou seja, vem desse tipo de manifestação, ou seja, isso é algo real, é algo concreto, ou seja, ele gera um efeito do ponto de vista social. Eu acho que para a gente entender um pouco isso, eu acho que a gente tem que entender também a ideia de como que a sociedade ela estava caminhando num processo civilizador, ou seja, de a gente coibir certas atitudes, certas condutas que levavam a essa discriminação, a essas manifestações públicas e como que, de certa forma, a gente regride com isso. Sim. Ou seja, como que esse próprio processo civilizatório que estava em curso está sendo acompanhado por um processo que eu chamaria de descivilizador, ou seja, sim, a gente está voltando em certos períodos e certos períodos se tornam mais agudos para serem vistos como típicos do que seria esse processo de descivilização, ou seja, nós começamos a perder princípios que nós já julgávamos definidos, já dados. Ou seja, a ideia de não xingar o outro gratuitamente é algo que a gente aprendeu desde a tenra infância. Sim. Quer dizer, não posso chegar e te ofender gratuitamente. É claro que no processo civilizatório atual, a gente ficou muito mais flexível, mais permissível, e com isso, na verdade, veio essa ideia dessa tipificação como um crime de algo que realmente está gerando efeitos sociais gravíssimos. Professora, a senhora tocou num assunto muito sério, que é justamente a descivilização. A humanidade, ela evolui justamente, e a evolução da sociedade foi justamente quando ela conseguiu se civilizar, ou seja, a gente passa de um período bárbaro para a gente poder viver em sociedade com as outras pessoas e tal. Agora, esse processo de descivilização está acontecendo, ou seja, as pessoas estão regredindo. A senhora usou a mesma palavra, regressão, é uma regressão. Ou seja, por que nós chegamos a esse ponto de achar que esses não são valores que precisam ser vividos? O respeito, o direito do outro, a ideia do outro, por que nós caminhamos até esse ponto e agora voltamos achando que isso não tem mais? No caso, eu acrescento a pergunta também, é por causa do anonimato? É porque nós não estamos mais tendo um respaldo na educação? Onde está o ponto que fez com que a gente pudesse regredir? Olha, realmente a gente está vivendo, uma conjunção de fatores, né? Sim. A gente pode pensar que de um lado é a educação, de outro lado é a questão dos valores, a questão da ética, que é algo que talvez tenha que ser recuperado, sobretudo quando nós falamos no mundo virtual. Mas eu acho que, veja bem, eu acho que o principal é que a gente tem que entender que civilização não é simplesmente algo que eu faço individualmente, não é uma atitude deliberada minha. A civilização é algo que é fomentado em sociedade. Sim. Ou seja, eu preciso fazer com que a sociedade tenha atos que, ao serem agregados, torne esse processo civilizador viável.
né? Ou seja, não é simplesmente eu na minha casa, eu paro e penso assim, puxa vida, hoje eu quero pensar em processo civilizador, hoje eu quero ser uma pessoa mais civilizada. Não acontece muito assim, é algo que, na verdade, precisa, até para ser eficaz, tem que ser algo que aconteça no nosso cotidiano. Ou seja, é claro que nós somos, em síntese, nós somos educados para certos valores, nós somos educados para comportamentos, nós somos educados para termos certas atitudes. Chega no momento, né, e isso são atitudes de uma determinada época. Ou seja, o que caracteriza o homem de hoje, né, de 2021, é diferente do que caracterizou o homem dos anos 50, o que caracterizou o homem do fim do século XIX, o homem do início do século XX. Ou seja, nós temos uma série de atitudes, valores e comportamentos que são fomentados justamente pela época na qual nós estamos inseridos. Veja bem, quando nós deixamos de ser pautados por esses valores, por esses costumes, ou por essa, o que eu chamaria dessa moral universal, que é de uma certa época, nós entramos naquilo que eu poderia chamar numa espécie de um descompasso dos nossos valores, dos nossos hábitos, dos nossos valores laicos que são do nosso tempo. Sim. Ou seja, nós começamos a achar que a nossa escolha ela é completamente desvinculada do mundo social. Então, eu acho que aquilo que eu estou escolhendo para a minha vida não faz parte mais da sociedade. E simplesmente de uma mera escolha individual, ou seja, daquilo que para mim é mais atraente, né, daquilo que independentemente de eu achar que aquilo é educado ou não, eu simplesmente passo a ter aquilo como uma forma de vida. Eu acho que a grande questão hoje é justamente, talvez, o cerne do nosso processo de socialização. Como que nós estamos sendo socializados? Ai, será que estamos aqui assistindo ainda? Não, tô. Então, que para mim aqui perdeu. Não. Como que nós estamos sendo, na verdade, socializados a partir de uma estrutura cognitiva, de uma estrutura emocional, de uma estrutura social, que está sendo mais permissiva na aceitação dessas manifestações que a gente acreditava já estarem em desuso. Quer dizer, a ideia de uma discriminação religiosa, de uma discriminação racial, da discriminação por homofobia, quer dizer, ela está em descompasso do nosso tempo. Não tem mais por que existir. Né? A sociedade ela passou por momentos gravíssimos do ponto de vista de uma agudização do que seriam esses extremismos. Por que hoje, né, quando a gente já acreditava que esse processo já estava, de certa forma, acabado, a gente retoma justamente, recuperando justamente esses costumes e esses valores que por nós já estavam dados como incivilizados, em síntese. Professora, eu quero aproveitar e perguntar, a gente vê que esses discursos, eles subsistem justamente por causa do anonimato, mas um outro subterfúgio usado pelos haters é dizer que é uma liberdade de expressão. Aí eu queria, a senhora como cientista e como socióloga, mas dizer qual que é uma linha tênue também, liberdade de expressão e, de repente, passando para ser um discurso, como a senhora explicou, de ódio. Olha, só retomando o que você tinha me falado da questão do anonimato. Veja bem, o anonimato na internet, ele também hoje ele já é limitado. Isso mesmo. Eu diria, já tem, por exemplo, isso, na verdade, colegas que trabalham na área de direito digital já estão, na verdade, já tem toda uma linha, né, de pesquisa e de jurisprudência em relação a isso. Então, tem vedação na nossa Constituição em relação ao anonimato, o que seria a garantia do anonimato. E, por exemplo, o anonimato das redes, a gente já vai ter uma série de profissionais, que a gente chama dos profissionais digitalistas, que já podem, na verdade, eles têm atuado justamente para a montagem desses processos em relação às pessoas que professam esses discursos de ódio na rede. Então, esse anonimato, digamos assim, cada vez mais já está sendo um objeto jurídico no sentido de preservar muito mais a vítima do que o anonimato do hater. Né? Então, eu acho que aí vale a pena, talvez,
se pensar que as pessoas que estão realmente envolvidas numa situação dessa, que já existem mecanismos legais que podem ser acionados em relação a esse anonimato na internet. Eu acho que, claro, como você falou, grande centro, essa ideia, né, de, puxa vida, qual que é justamente a fronteira entre a liberdade de expressão e talvez aquilo que eu possa fazer. Veja bem, eu acho que a gente tem que acabar com a ideia de que na rede social vale tudo. Né? Acho que a primeira coisa é essa. A rede social, gente, ela é um local, ela é um locus de relações, ela é um locus de interfaces. Eu posso não estar falando isso pessoalmente, quer dizer, eu não posso pegar você, não pude dar o abraço de boas-vindas ou algo parecido, mas eu estou travando aqui uma relação social, mesmo que seja com a interface aqui da internet ou outro tipo de mecanismo que seja. Mas veja bem, nós estamos travando aqui um ato de relação social. Todo ato de relação social ele é sujeito a normas. São normas sociais, essas normas sociais geraram normas jurídicas, essas normas sociais são éticas, ou seja, até que ponto eu posso ir, né? O que eu posso falar, às vezes não é nem a fala, é também o gesto. Sim. O gesto também é uma forma de agressão extremamente grave. Então, até que ponto isso é liberdade de expressão ou até que ponto isso já está extrapolando, na verdade, qualquer tipo de civilidade. Aqui eu volto na ideia do processo civilizador. O principal de um processo civilizador é coibir a violência. Se aquele ato, se aquela fala, se aquele gesto, ele já incita uma violência, ele já tem o significado de uma violência, ele não é uma liberdade de expressão. Ele é um ato violento. Então, eu acho que a gente tem sempre que lembrar o que está pautando as nossas relações. Eu acho que a grande questão de quando nós começamos a utilizar a internet como uma forma de socialização grande, a gente esqueceu que essa socialização ela está acontecendo, mesmo que ela não seja em ato, mesmo que ela não seja a partir de uma relação face-to-face, ou seja, cara a cara. Então, eu acho que a gente tem que retomar que isso é uma forma de sociabilidade, isso é uma forma de relação social e que implica em atos de violência quando eu não estou pautada naquilo que deveria realmente ser toda a nossa atitude social em torno de uma não violência. Eu acho que a nossa grande questão é talvez a gente retomar no âmbito do que seria esse mundo, né, virtual, que é cada vez mais dominante, os princípios básicos dos direitos humanos, né, que deve ser basicamente a nossa grande meta sempre, independentemente nós estamos no mundo virtual ou no mundo real. Então, eu acho que essa é a minha linha um pouquinho de raciocínio, né? Muito então, bom. Como que a gente pode evitar que isso aconteça? A gente precisa de uma educação digital. A verdade é essa. E essa educação digital, gente, ela tem que acontecer em todos os nossos mundos, em todas as nossas esferas sociais. Então, a própria religião tem que se voltar para uma educação digital. Claro, a família tem que se voltar para uma educação digital. Quer dizer, a própria família acaba se enredando numa teia muito complexa, porque ela usa, às vezes, a televisão ou a internet, né, e dentro da sua... Gente, a internet é o mundo, ela tem de tudo, para o bem e para o mal. Ela muitas vezes usa isso como uma forma do filho se entreter, da criança. Quer dizer, são crianças muito pequenininhas, quer dizer, em tenra idade mesmo, que já estão sujeitas, por exemplo, a uma interface desse mundo virtual, sem, na verdade, ter estabelecido o que é real e o que é virtual. O que é real, porque é o real que nos dá os parâmetros, que se eu cutuco alguém, se eu belisco alguém, aquela pessoa reage. Agora, no mundo virtual, eu cutuco aquela pessoa e eu não sei como que aquela pessoa vai reagir. Então, eu posso cada vez mais aumentar a minha pressão, ou seja, eu posso me tornar facilmente cada vez mais violento, sem às vezes até sem se dar conta.
É claro que isso a gente pode pensar em coisas comuns, só que hoje nós já temos grupos organizados em relação à difusão do que seria esses crimes de ódio. Eu acho que a grande questão é justamente essa, nós estamos institucionalizando coletivamente essa série de atos que antes poderiam talvez ser mais banalizados. Verdade. Professora Ana Paula, eu queria agradecer muito a senhora. Nós vamos voltar a esse assunto, eu acho importante voltar, mas eu queria agradecer muito, muito, muito. Muito obrigado por dispor do seu tempo, da sua sabedoria também, principalmente de tudo aquilo que a senhora trouxe para a gente, foi muito bom. Eu queria deixar aqui alguns contatos, olha, para entrar em contato com a professora Ana Paula Rey, ela o telefone 0 operadora 11 99902 1245. 99902 1245. Ou acesse o site, gente. Olha aqui, eu vou dar o site, olha. É ppgsociologia.fflch.usp.br. É porque é o site da universidade, né, professora? Né? ppgsociologia.fflch.usp.br. Agradeço imensamente a senhora. Olha, peço até desculpa de eu ter estendido, ficamos meia hora conversando. Desculpa do tempo precioso que a senhora tem. A senhora colocou aqui pra gente. Muito obrigado, professora. Realmente foi um prazer, Padre Juarez. Você é tão jovem, tão bonita, é difícil a gente chamar de padre. Ah, que coisa boa! Olha, tá vendo? Obrigado. Eu prefiro chamá-lo só de Juarez, mas foi realmente um prazer e estou disponível aí para outras oportunidades. Um grande abraço para todo o público que está nos assistindo. Muito obrigado.